pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal Multiversos Integrativos e eu sou Luciana. E neste momento eu peço licença para começarmos a construir o nosso saber integrativo a respeito do tema saúde. Nós vamos falar de como é o movimento do inteiro, do todo, que é a proposta integrativa, neste quesito saúde. Vamos refletir, vamos compreender e vamos aqui construir esse caminho a partir do integrativo. E para quem não me conhece, eu sou Luciana, brasileira de nascimento, atualmente residente em Portugal. Me entendo como cidadã do mundo e ao ocupar o meu lugar no mundo, o faço de modo integrativo e atuo através do movimento integrativo em psicologia integrativa, também nos processos de construção do saber integrativo, como epistemóloga que eu sou, de formação, como eu também sou educadora de ensino superior, trabalhando com educação da psicologia integrativa para profissionais de saúde. E trabalho na clínica, também trabalho no desenvolvimento de processos integrativos vivenciais corporativos, por também ser formada em administração, com um mestrado de gestão e estratégia de negócios, ser licenciada em psicologia, ser doutora em psicologia e em epistemologia, que é a construção do saber, obtidos no Brasil através da Universidade Federal do Rio de Janeiro e Federal Rural do Rio de Janeiro, com uma década de trabalho de investigação, de pesquisa científica, como servidora pública federal de Universidade de Ensino Superior, e também aqui por Portugal, pela Universidade do Minho em Braga, e também realizando investigações científicas pela Universidade de Trás-os-Montes e Douro, na província de Vila Real. Então, esta sou eu, um ser integrativo, construindo a sua vida integrativa e que está aberta para que vocês façam contatos pelo nosso e-mail que está na descrição do vídeo, para quem quiser confiar no meu trabalho e construir os seus processos integrativos comigo, quer sejam em psicoterapia integrativa, ou em vivências de desenvolvimento de habilidades integrativas, ou na mentoria, no coaching integrativo, enfim, por quais caminhos o integrativo lhes viabilizar suas existências. Então, vamos falar sobre saúde à luz do movimento integrativo? Bem, o integrativo é um movimento em ato contínuo e vivencial de estabelecer contatos com os nossos multiversos, os nossos múltiplas inteirezas situadas no tempo, no espaço, nas relações que compõem os nossos multiversos, as nossas múltiplas conexões conscientes que tratam das nossas parcialidades, alinhando, conectando, ligando, associando as nossas multidimensões em multiníveis de ação delas, sendo entre elas a nossa multidimensão do corpo, física, somática, que está
integrada à nossa multidimensão fisiológica, daquilo que transita dentro, que flui via fluidos, via gases que transitam no nosso corpo, além do que transita no nível mais concentrado, mais solidificado, que compõe essa fisiologia, a nossa multidimensão bioenergética, composta pelas forças, pelos campos, a partir dos encontros, das conexões, do que nós somos compostos e do que flui em nós, do que nós selecionamos, capturamos e botamos para dentro do nosso conjunto físico, do nosso soma, e que cria relações de troca, de síntese, relações de produção de novos elementos bioquímicos ou de estimulação por glândulas, por órgãos, por sistemas, por células, por moléculas de produtos que circulam, como os nossos hormônios, como as secreções glandulares, como os neurotransmissores, como diversos componentes celulares que transitam no nosso organismo, como os gases que transitam, como os nutrientes que nós ingerimos e que são fragmentados, quebrados, são absorvidos e transitam sobre o nosso corpo, e tudo isso gerando movimentos em diversos níveis na nossa multidimensão física, fisiológica e bioenergética, que vai excitando, inibindo parcialmente elementos desse processo e nos dá a condição física de estarmos em movimento nos nossos diversos momentos do nosso dia, da nossa noite, e que essa multidimensão vai sendo conectada com as nossas outras multidimensões, como uma que se dá muito associada também ao corpo, que é a sensorial, é a do nível da sensação, que nós codificamos de um modo integrativo com a nossa capacidade cognitiva, atribuindo-lhes títulos, nomenclaturas, simbologias, passando a ser entendida como emoções, como sentimentos, e que está totalmente interligada ao nosso conjunto físico, que já é um conjunto integrativo, conectado nos seus movimentos em diversos níveis. Então, a multidimensão da sensação também atua o tempo todo através das nossas portas de comunicação sensoriais e das nossas inteirezas muscular, articular, esquelética, que compõem as nossas ações no mundo através do que nós chamamos de multidimensão comportamental, que comunica, que define formas de conexão entre eu e os outros da minha espécie viva, Homo sapiens sapiens, e os outros de outras espécies vivas no atual momento também da nossa existência, dispostos no nosso ambiente externo, através das nossas comunicações, das nossas trocas, que é chamado campo social, ou relacional, ou interpessoal, que é também a nossa multidimensão. E assim, estas multidimensões vão se integrando, e a partir da nossa capacidade de associá-las, de torná-las base numa sequencialidade, numa relação de anterioridade, posterioridade, definitória, mas determinística, de causa e de efeito, que se dá numa outra dimensão, que é a da cognição ou racionalização. Ela também vai integrando, e através de uma capacidade que o nosso sistema físico encefálico, essa parte que está aqui na cabeça, que o Homo sapiens sapiens tem mais desenvolvido entre as outras espécies vivas, de armazenar em níveis diferenciados todos os elementos que a nossa inteireza captura e processa em níveis diferenciados de memorização, também já conhecidos como a nossa memória de trabalho, aquela que nós utilizamos centésimos, milésimos minutos articulando esses dados
que precisam estar ali sempre disponíveis, além daqueles que são capturados e passam por essa memória de trabalho, mas são encaminhados para outros níveis de memórias, como a memória anterógrada, a memória retrógrada, e vão ficando como elementos que vão formando uma dimensão que nós podemos chamar de dimensão de justa medida, de filosofia de vida, medidas de crenças. Dessas medidas de crenças vão se tornando mais enrijecidas por uma funcionalidade econômica, de processualidade, vão ficando mais automatizadas por serem mais repetitivas, dimensões de abertura para novos contatos, para novas capturas, para a formação de novos parâmetros comparatórios, classificatórios, nesse conjunto da nossa competência de exercer o pensamento, de exercer a racionalidade, de exercer a cognição, que é uma outra dimensão, e que vai no conjunto do nosso multiverso, dessa inteireza entre essas dimensões cognitiva, emocional e sensorial, sensitiva, da dimensão física com a fisiologia, com a bioenergética, com a dimensão do ato, com o comportamento, com a dimensão do contato via comunicação verbal, gestual, que fazem parte do nosso comportamento, as nossas possibilidades de troca, de interatuação nos níveis de relação com tudo que está à nossa volta, formando a nossa competência de trocas para manter uma organização interna, uma condição de sustentação do aparato inteiro físico do nosso sistema na nossa totalidade, vão formando os nossos multiversos, também com a ação da cognição, com a sua base de memorização mnemônica, que nos compõe, nos sinaliza aquilo que devemos investir, aquilo que devemos desinvestir e afastar, aquilo que devemos aproximar, fora toda a capacidade interna de manter toda a funcionalidade do nosso corpo físico. Tudo isso acontecendo em muitos níveis de processualidade, o sistema também de crenças, o sistema que nós criamos, né, de configurações de parâmetros para definir quem nós somos, como devemos agir, como não devemos agir, que tipo de relações estabelecer, aquilo que devemos capturar, aquilo que não, em níveis conscientes, ou seja, automonitorado, autocontrolado, nas suas parcialidades, que é a menor porção do nosso ser inteiro no mundo, e os níveis inconscientes, todos os outros processos que ocorrem em segundo plano, em plano de fundo, de uma maneira que está mais sob a ação e a regência do nosso ser inteiro, que prescinde sustentar-se, manter-se funcional, ativo, no seu conjunto, nas suas interconexões, na sua via integrativa, trazendo inclusive todos os nossos sistemas, as nossas potencialidades que vêm já nesse conjunto a partir do nosso contato, da nossa formação ancestral e todos os elementos que vêm também do desenvolvimento cultural. Então, para nós falarmos do critério saúde à luz do movimento integrativo, nós temos que falar dessa integração funcional, equilibrada da nossa inteireza, na sua constituição consciente, naquilo que nós temos a escolha, né? Exercemos o ato da escolha de ter contato, de controlar, de monitorar, de definir parâmetros que são regulados pelas nossas trocas, as trocas internas, as trocas com elementos externos, que nos configuram e que estão conectados, associados para formar a nossa inteireza nesse exato momento do tempo, do nosso tempo cronológico, do nosso ser aqui no momento em planeta Terra, com as relações que estabelecemos, com o desenvolvimento do nosso sistema físico, emocional, racional, comportamental, social, os nossos parâmetros
de crenças, de justas medidas, de filosofia, das ações com as relações externas, com forças maiores, esse nosso complexo inteiro, ele tem funcionalidades conscientes que nós automonitoramos, que nós escolhemos executar, que nós controlamos e que nós ajustamos, nós vamos modelando mediante as trocas. É uma parcialidade que nos compõe nesse processo de equilíbrio para entendermos a saúde para a luz, pelo entendimento do integrativo, é um movimento, mas temos todo um outro movimento de todas as outras ações, de todas as outras conexões que estão ocorrendo no plano inconsciente, sem uma escolha de automonitoramento, uma escolha de ação, de funcionalidade, sem uma escolha interveniente, porque esses processos inconscientes, eles mantêm a sobrevivência do nosso aspecto inteiro na sua dimensão física, na sua dimensão emocional, na nossa dimensão racional, na nossa dimensão comportamental, nas nossas trocas, que são processos, por exemplo, que mantêm a nossa identidade, né? O nosso processo identitário que diz eu me reconheço como Luciana, é um processo que ocorre integrativamente, de modo inconsciente, articulando para mim as minhas memórias, articulando para mim as minhas crenças, os meus pensamentos, articulando também para mim, na dimensão do físico, a funcionalidade das minhas vísceras, do meu coração, do meu sistema encefálico, do meu sistema nervoso que tem aqui dentro do cérebro, mas se espalha pelo corpo inteiro, mantendo a minha capacidade ativa motora, a capacidade das minhas vísceras, das minhas glândulas, dos meus músculos, das minhas articulações, dos fluidos dentro da fisiologia, fluindo, transitando por onde precisa, a capacidade respiratória, os gases também fluindo, as forças de interação que vão mantendo todo esse conjunto próximo, conectado, no momento correto, sendo excitado, inibido para as trocas desse momento que eu estou aqui, além de todos os sistemas, e aí o sistema na fisiologia, a gente fala de sistema autônomo simpático, parasimpático, que dá essa funcionalidade inconsciente que mantém a sobrevivência, como também todo o nosso sistema de crença, todas as nossas memórias, que horas de modo inconsciente elas intruem, ou seja, elas invadem o meu sistema racional e trazem ali uma cena, trazem ali uma fala, um cheiro, um tato, ou trazem um filme em movimento completo, mantendo-me de modo da processualidade inconsciente numa competência que eu possa articular saberes, que eu possa trocar, aquilo esteja pronto, mas também articulando aquilo que muitas vezes repele, traz um distanciamento, traz um retrocesso, né? Traz um afastamento, porque experiências que estão lá na memória, vivências que estão na minha história de vida, na minha autobiografia, trouxeram essa consequência. Então, nós temos nossa inteireza para um objetivo de viver à luz do movimento integrativo, o propósito da saúde, que é o propósito de uma atuação, de um movimento de ações contínuas equilibradas entre tudo aquilo que nos compõe de modo inconsciente e está manifesto neste momento em mim, como tudo aquilo que está sendo manifestado de modo consciente, como eu saber que eu estou aqui conversando com vocês, construindo saber a respeito de saúde, como eu também sei que eu tenho no meu inconsciente, na minha capacidade inteira, muitas situações vivenciadas a respeito dessa potência da saúde, que é a minha inteireza nos meus multiversos, nos meus múltiplos versos, que são compostos da ação das minhas multidimensões nas suas parcialidades, nos seus multiníveis, que me faz ali inteira e me apresentar, ocorrendo de modo consciente, ou seja,
num automonitoramento, num controle, numa escolha, fazendo ajustes mediante as trocas, as interatuações regulatórias que eu estou vivenciando nesse momento, para falar da temática de saúde à luz do movimento integrativo, como todos os outros processos inconscientes que estão ocorrendo com a minha inteireza, nas minhas multidimensões, nos meus multiníveis, para me manter aqui regulada, equilibrada, podendo conscientemente e inconscientemente manter-me inteira nessa vivência de produzir esse processo de estudo, de investigação a respeito de saúde à luz do movimento integrativo. E falando de saúde no movimento integrativo, falando da nossa inteireza, nós precisamos compreender que nós vamos ter contato consciente, nós vamos poder escolher as nossas potências de ações conscientes, as nossas ações, os ajustes mediante as interatuações, na parcialidade que condiz com a nossa dimensão consciente, mas nós podemos também estar abertos às manifestações inconscientes que se fazem presentes e no momento que ela se manifesta inconscientemente, ela traz um sinal, porque intrui um filme sobre questões no momento que eu estou aqui construindo esse saber a respeito de saúde, ou que o meu corpo, meu soma dá um sinal aqui em uma determinada parte, que eu sinto uma sensação daquela parte, que eu percebo, tenho uma sensação e percebo um fluxo acontecendo em mim, ou percebo as forças que me compõem, as energias, o aspecto bioenergético que eu estou trocando o tempo todo também agindo sobre mim, eu posso trazer, eu posso, na verdade, escolher esse contato de algo inconsciente que se manifesta e traz um sinal para mim, seja físico, seja mental, seja mnemônico de memória, seja no campo sensitivo, sensorial, seja na minha regulação somática, fisiológica, bioenergética, seja simplesmente intruindo uma memória de um parâmetro de justa medida, eu posso, no momento que isso se manifesta, escolher fazer um contato sobre isso, mantendo todo outro processo consciente que se está estabelecendo, conectando, construindo, e trazer esse sinal para o meu campo de ação consciente, aquele sinal que eram de elementos da minha inteireza que estão no campo inconsciente, ou seja, no plano de fundo, em processualidade, em segundo plano, e me compõe, e trazer aquilo para a dimensão consciente, embora eu não saiba construir conscientemente uma ação do meu multiverso sobre aquilo, porque aquilo é recente, aquilo está no campo do meu inconsciente, mas eu posso, ao capturar e trazer para o consciente, abrir um questionamento e me perguntar do que se trata isso, o que é isso, e escolher integrá-lo, conectá-lo ao que eu estou vivendo, trazendo essa potência de pergunta, de questionamento do que se trata isso, para todas as outras conexões que já estão no campo consciente e que se fazem ali pela minha escolha do que eu estou, quanto inteireza, quanto multiverso próprio, vivenciando com as suas relações de troca auto-organizadora, autorregulatórias. Agora, e assim compõe-se o que é saúde à luz do integrativo. É a vivência em ato contínuo das nossas inteirezas, conscientes e inconscientes, buscando conectá-las, buscando cada vez mais associá-las nas suas parcialidades, nos seus multiníveis, através da ação das nossas multidimensões, da nossa fisiologia, com a bioenergética e o aspecto físico, soma, com as nossas capacidades cognitivas, racionais, intelectuais, com as sensações e as emoções, com as nossas ações no mundo, os nossos comportamentos, a nossa comunicação, a nossa gesticulação, com as trocas que nós estabelecemos no campo relacional, social,
com tudo que está à nossa volta, com os nossos parâmetros de comparação, de classificação, as nossas crenças, os nossos pensamentos, as nossas medidas justas, as nossas filosofias, as nossas relações com forças maiores, transcendentais, que também compõem as nossas dimensões, articulando num modo de saúde a vivência integrativa, buscando um equilíbrio na ação entre esse múltiplo verso que nos compõe, e quando ele se desregula, ele se desequilibra, ou ele se manifesta, se intensifica na sua manifestação, podermos estar abertos a esse contato que ali está mais intensificado e escolher trazê-lo como parte funcional, como parte nossa, como um inteiro ali que se manifesta, e escolher investigar, ou seja, estudar, questionar o que isto está aqui se manifestando, quais são as suas múltiplas partes, quais são aqui os seus sinais múltiplos associados às minhas multidimensões, à minha multidimensão cognitiva, emocional, comportamental, sensitiva e física, a minha multidimensão das minhas justas medidas, dos meus elementos de crenças, como esse sinal, isso que se apresenta, que faz parte de mim e que está aqui apresentando-se na sua dimensão mais inconsciente, mais de segundo plano, de plano de fundo, como eu posso questionar, eu posso me debruçar, eu posso trazer ele, conectar com tudo aquilo que conscientemente eu estou articulando. Nesse momento que eu falo de saúde, eu tenho muitas intrusões na minha inteireza de vivências que eu tive, que são sinais da minha capacidade de escolher os processos vivenciais em ato contínuo integrativos de saúde. Eu, por exemplo, aqui nesse momento estou vivendo os 40 graus da cidade em que eu moro, em Portugal, com uma chegada de um verão extremamente intensificado, com altas temperaturas. E o meu inteiro tem recebido, tem manifestado sinais das minhas escolhas conscientes para lidar com esse aspecto, sabendo, por exemplo, organizar a estrutura da onde eu vivo, nos horários onde nós temos a queda da temperatura durante a nossa noite, que começa a escuridão da noite às 10h30 da noite, e aí começa com a ausência do sol a refrescar todo o ambiente da nossa cidade, da nossa região. Então, saber articular, por exemplo, o momento de abrir as janelas, de abrir as portas para aquele frescor adentrar no nosso ambiente, de um modo integrativo com as relações externas, que é o que eu procuro de modo integrativo, apesar de ter todos os artefatos disponíveis, mas a minha escolha pessoal do meu sistema de crença, ele é integrativo pelo meio natural. Como passar a madrugada com essa parte da ventilação mais acessível de fora para dentro e no início da manhã também, mas como procurar os meus próprios recursos do momento de eu refrescar o meu corpo através de um banho com ingestão de muito líquido para manter a hidratação corporal bem elevada, porque a sudorese é intensificada para manter o equilíbrio homeostático do meu físico nos 36,5 graus naturais da nossa fisiologia humana, Homo sapiens sapiens, como também como eu penso essa processualidade, em saber que meu campo bioenergético vai estar mais intensificado pelas ações do calor, então ele vai estar mais letárgico. Então, eu saber entender também que a minha bioenergia, nesse momento, e a minha fisiologia estão num composto mais desacelerado, e eu acolher essa desaceleração, aprender a regular ela nas minhas trocas da necessidade das minhas relações sociais, do meu labor, do meu trabalho,
estabelecer os horários melhores que eu faça determinadas atividades do meu trabalho, mantendo o meu equilíbrio físico, fisiológico, bioenergético, bem trabalhado, potente, não intensificar e nem reduzir drasticamente, como manter também os meus pensamentos alinhados, as minhas crenças, porque não adianta eu sobressaltar que está muito quente, porque realmente está, e isso não vai me trazer um alívio da relação com as altas temperaturas, isso vai trazer sobrecarga na minha funcionalidade cognitiva, sensitiva sobre o calor. Então, as tomadas de decisão sobre o estilo do vestuário, para manter o meu conjunto não sobrecarregado de calor produzido pelo meu corpo, mas também manter um frescor da relação do meu movimento, né? Também manter o equilíbrio das minhas crenças, que é uma estação que tem altas temperaturas, ela atualmente em todos os espaços do planeta está intensificada pelas alterações que nós, espécie humana, estabelecemos no planeta. Então, eu saber nivelar o quanto eu acesso de informações, principalmente aquelas mais disfuncionais, aquelas mais intensificadoras das emoções que sobrecarregam o sistema e não trazem soluções, chamadas de emoções negativas. Tudo isso são movimentos da minha inteireza para manter consciente e inconscientemente o meu conjunto saudável, ou seja, integrando os sinais que ele traz, conectando o meu sistema de escolha de valores com o inteiro que eu produzo, que ele vai estabelecer a minha saúde. E quando isso desregular, quando houver sinais de evidência de que eu não estou conseguindo fazer essa inteireza se manter harmônica, regulada, então escolher pedir ajuda a profissionais da área da saúde, a recursos da alimentação, época de uma alimentação mais fria, mais viva, né, mais repleto de líquidos, como as frutas, as saladas, uma alimentação que não demande muito esforço do meu soma para a sua quebra e o seu acesso à nutrição, porque a minha regulação da minha saúde num ambiente extremamente quente, aqui nós estamos vivenciando os 40 graus nesse início de verão e vamos chegar a um pouco mais, eu saber viver na minha inteireza consciente e inconsciente os contatos, as escolhas de investigar, de estudar, de conectar, de associar todas as multidimensões nos seus multiníveis que se manifestam e, inclusive, tomar as medidas quando eu não me encontro apto ou potente para assim o fazer, escolher a assistência, o auxílio que é necessário para que a minha inteireza se faça, mesmo quando a desregulação, a intensificação se faz parte no meu inteiro, porque eu posso me manter desregulado e saudável, com saúde, porque eu sei que existe uma desregulação, eu sei que existe a necessidade de movimentos novos, de eu estudar aquele sinal, aquela presença em mim e de escolher assistências, auxílios, que são os ajustes que às vezes eu sou capaz de fazer de forma autônoma e independente e por horas eu dependo de relações com outros seres e com outros sistemas de saberes. Então, assim é a definição de saúde para o integrativo. É um movimento vivencial em alto contínuo, de contato com as minhas inteirezas, com os meus multiversos, através das minhas multidimensões associadas nos seus multiníveis, sempre colocando para mim aquilo que já está consciente, é automonitorado, autocontrolado e ajustado nas minhas interações, e aquilo que não é, através dos pequenos sinais que eu acolho, eu abro questionamento para estudar, para investigar e para conectar com aquilo da minha parcialidade que já está consciente e já está controlada. E quando assim eu não conseguir o fazer de modo autônomo e independente, escolher
ajuda a assistência necessária de outros campos do saber, de profissionais de outras áreas, e assim ir buscando um movimento que mantenha a regulação, o equilíbrio entre a nossa inteireza e a nossa multifuncionalidade, que é a manifestação de saúde a partir do integrativo. Pessoal, agradeço muito a possibilidade de construir esse saber. Peço a vocês que nos acompanham no canal que possam colocar, se gostaram, o joinha, o like e compartilhar o vídeo, que tragam nos comentários as suas questões, que possam até se colocar aí algum comentário para que eu possa conhecê-los, ou sugestões, perguntas para que eu possa responder e trazer os outros temas também. E para aqueles que confiarem em mim, na característica do meu trabalho, tem o nosso e-mail do Multiversos Integrativos para que possamos conversar e pensarmos juntos na construção dos processos integrativos que lhes são adequados e que lhes são suficientes. Por hora, eu vou ficando por aqui, manifestando a minha gratidão profunda pela presença e pela construção desse saber em saúde a partir do movimento integrativo.